E aí, na sua terceira viagem missionária, Paulo aproveitou para pregar o evangelho em Éfeso, onde ele permaneceu por ali uns 2 anos. E nessa reunião, até um fato curioso, que houve um clima de despedida, porque Paulo falou que eles não o veriam mais. E após esse período, Paulo voltou a Jerusalém e foi capturado pelos judeus e foi levado preso para Roma de novo preso e ficou ali preso em prisão, digamos que semi-aberta, né? Ali ele poderia escrever cartas para algumas igrejas e ali ele escreveu, digamos, prisão domiciliar, para ser mais exato. E ele escreveu cartas para algumas igrejas. Aí o apóstolo trabalhou como ali missionário na Espanha, foi preso novamente em Roma e sofreu o martírio. Aí no capítulo 2, vamos falar um pouquinho sobre os conhecimentos do apóstolo Paulo. Os conhecimentos que ele tinha no Antigo Testamento, né? Porque ele estudou o grego, aramaico, e essas línguas davam a ele a possibilidade de estudar o Antigo Testamento. E na carta que ele escreveu aos Romanos, ele demonstra, ele tem vários momentos, vários trechos na carta que ele escreve aos Romanos, onde até o comentarista, de forma muito brilhante, ele cita, e nós vamos fazer essa ligação, esse link. E assim, a carta aos Romanos demonstra grande conhecimento das leis do Pentateuco, da história dos judeus. Esse conhecimento ele cita 3 profetas: Moisés, Osés e Isaías. Está em Romanos 9, 15, 25 e 27. Ele cita várias passagens bíblicas. Ele menciona muitas coisas acontecidas no Antigo Testamento. Aí, no Antigo Testamento, algumas coisas aqui que o comentarista fala é o seguinte: citações do Antigo Testamento feitas por Paulo. Está escrito, está em Romanos, diz em Oséias, a Escritura diz, também diz, Isaías, a mais se atreve, diz, na lei está escrito, Deus vivente. E essas são alguns indícios que ele teve um contato muito grande com o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também, no seu conhecimento, além de conhecer bastante o Antigo Testamento, no seu conhecimento, teve conhecimento filosófico, e ele faz algumas citações que dá para você saber, que ele cita alguns filósofos, e dá para você entender, saber por quê, porque era a mesma linha de pensamento que os filósofos exerciam, influenciavam a Paulo. Aqui o grego utilizado por Paulo em suas epístolas é uma excelente variedade do grego literário koiné, que mostra quão bem alicerçada fora a sua educação na linguagem, além de ficar demonstrado o fato que ele falava grego como seu idioma nativo. Ele era cidadão romano, né? Então ele desde criança aprendeu a falar. Quanto ao conhecimento de filosofia que ele também tinha, era um homem, né, um erudito, multicultural, ele, enfim, era muito inteligente. Quanto ao conhecimento de filosofia, examinamos as cartas, e percebemos que ele conhecia o pensamento de alguns filósofos não judeus, como Epimênides, natural de Knossos, Menandro. E na carta aos Coríntios, quando o servo de Deus cita Menandro, ele faz a citação de Menandro e diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Falamos muito, né? Falamos muito isso, citamos muito, até advertimos muitas pessoas a respeito, como você vê que as pessoas que queremos bem, as pessoas elas estão envolvidas em más conversações. Nós citamos até essa passagem que o apóstolo Paulo ele fala no livro de Romanos. Aí também ele fala, ele fala muito também sobre a vida de atleta, sobre uma linguagem, né, de atleta. Ele fala sobre coroa, a coroa que simbolizava crente, atleta, estágio, correr, coroa da vida, lutar. E ele sempre vai fazendo uma associação ao paralelo a uma passagem bíblica, a palavra de Deus. A prioridade do apóstolo Paulo era pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, orar, jejuar
e insistentemente pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que ele não tinha sua vida por preciosa. Nós sabemos que a prioridade número 1 era adorar a Deus em cima de todas as coisas e pregar a sua santa palavra. Porque quando ele foi liberto, quando foi curado da sua cegueira espiritual, o Espírito Santo abriu os olhos dele de tal forma que ele nunca mais deixou de pregar a palavra de Deus, nunca mais se calou. Foi preso, açoitado, humilhado, jogado, perdeu seus bens, né, todo o seu dinheiro, e não deixou de pregar a palavra do Senhor. Possivelmente, se for outras pessoas tivessem as mesmas perdas materiais que ele, certamente já tinham até negado a Cristo. Mas esse homem não, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, permaneceu pregando, porque ele tinha um chamado e ele foi obediente ao seu chamado até o fim. E nós temos o nosso chamado e precisamos ser como Paulo, sermos imitadores dele, como ele foi de Cristo, obedecer o nosso chamado e ir até o fim. Aí, algumas palavras que fala aqui no contexto grego, sobre atleta, atletismo, fala em coroa, atleta, estádio, prêmio, correr, lutar. Aí o seu conhecimento doutrinário, aí já vai falar uma parte que nós nos sentimos mais à vontade para poder falar, porque nós conhecemos bastante, né? Estamos buscando, exatamente nesse seminário, em todas as matérias já ministradas e ainda nas outras que virão, o grande objetivo é conhecermos a doutrina de Deus, é conhecermos mais o Senhor, nos aproximarmos mais dele. E aqui, na página 28 do seu livro, fala sobre a doutrina de Deus. Aí nas cartas paulinas, diz assim um comentarista, encontramos o apóstolo se referindo a Deus como Deus da paz, Deus eterno, Deus único e sábio, Deus nosso Pai, Deus fiel. E Paulo sempre adorava e reverenciava a Deus, independente das circunstâncias, como eu já falei anteriormente. Aí no tópico seguinte fala sobre a doutrina de Cristo. Aí diz assim, o Senhor Jesus Cristo era a sua vida e o viver era para Cristo. Eu também já falei agora mesmo, só lembrando onde está localizado o que eu disse. A doutrina da salvação, Paulo também ele fala bastante sobre a doutrina da salvação, denominada soteriologia. Tem o seu enfoque nas cartas paulinas. Também é uma matéria que é estudada, se vocês puderem. Se eu não me engano, vocês já estudaram. É bom vocês pegarem até o livro, dar uma relida, que é sempre bom para poder avivar o seu conhecimento. Mostra interessado, ele se mostra nessa matéria, ele se mostra interessado na salvação, tanto de judeus como gentios, porque a grande preocupação dele era de que os gentios também conquistassem a salvação, porque até então, como já também disse, a salvação era algo exclusivo dos judeus, e na verdade não era. Jesus veio para poder mudar tudo isso. Deus, o plano da salvação incluía judeus e gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus. Os judeus olhavam para eles meio com distância, ou seja, eu sou o povo escolhido, eu serei salvo, mas aqueles que estão lá à margem, aqueles que estão lá à margem, aqueles que estão lá de fora, eles são gentios, então eles não terão salvação, porque a salvação é para mim, as leis são para mim. Moisés, com meu pai na fé, ele fez. Abraão, meu pai na fé, ele fez tudo por mim. Eu tenho direito à salvação. Aquele povo não tinha. E Jesus, ele chamou Paulo exatamente para isso, para poder anunciar as boas novas para nós que éramos até então gentios. Olha que mensagem maravilhosa, né? Como é bom saber o cuidado que Deus tem por nós, usou aquele homem para poder trazer a palavra do Senhor para nós. E às vezes nós achamos que nós somos apenas e não podemos fazer nada pelo Evangelho, não podemos fazer nada. E Deus nos prova, mais uma vez, que o Evangelho foi pregado, chegou aqui ao nosso lado, foi através de um homem, Paulo. Ele influenciou outras pessoas, pregou para outras pessoas, cheio do Espírito Santo, e o Evangelho chegou até nos dias de hoje, século 21. E certamente esse Evangelho vai se perpetuar enquanto houver um ser humano nesse planeta Terra. O Evangelho não vai deixar de ser pregado. E quem tem a missão de pregar esse Evangelho, eu e você e eu, nós temos o dever,
a obrigação de pregar o evangelho. Da mesma forma que Paulo se preocupou em pregar o evangelho para os gentios, que éramos nós, considerados gentios, nós temos o dever, a obrigação de pregarmos o evangelho para aqueles que ainda não conhecem Jesus ou aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Nós temos o dever de pregar a tempo, a fora de tempo, a hora, a fora de hora. Pensa nisso, sabe? Guarda isso dentro do seu coração, porque é para isso que o Senhor nos chamou. E essa matéria que nós estamos estudando aqui, esse apóstolo, a vida desse homem, nos serve de lição e nos serve de encorajamento, porque é possível pregar o evangelho sim, com todas as facilidades que nós temos nos dias de hoje, é muito possível pregar o evangelho, e agora posso até arriscar e falar, está muito fácil pregar o evangelho. Então só não prega o evangelho quem não quer. Nós temos diversas maneiras de você pregar a palavra do Senhor, de anunciar as boas novas, e certamente você vai encontrar a forma que mais se adapte contigo, tá bom? Não se esqueça disso.